Fala galera, chegando com mais um depoimento especialíssimo para vocês. Felipe Massa, vice-campeão mundial, bateu na trave em 2008 num duelo contra Lewis Hamilton, o todo-poderoso da Fórmula 1. O Massa teve uma relação de altos e baixos com o Hamilton. Quem não se lembra aquele ano que eles bateram umas 3, 4, 5 vezes? Teve até um tete-a-tete numa zona mista no Grande Prêmio de Singapura. Na entrevista que nós tivemos de forma exclusiva com o Felipe Massa, em live no motorsport.com, no Instagram, motorsport.com.brasil, o Felipe Massa respondeu a minha pergunta sobre como ele via a metamorfose do Hamilton desde a época anterior à Fórmula 1. O Massa conhecia de perto o Lewis Hamilton. Teve inclusive uma jurada num clima ameno, é verdade, do Lewis Hamilton para com o Felipe Massa, e uma declaração importante do Massa sobre o Hamilton, dizendo que ele não vê o inglês feliz. É importante destacar que essa entrevista foi em abril, portanto antes desse engajamento forte do Hamilton e necessário na questão antirracista. Então ele se reportava muito a esse compromisso do Hamilton como piloto e celebridade, o mundo de glamour, que é uma coisa que ele é bastante envolvido e tudo mais. Então vamos ouvir o que disse o Felipe Massa. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Agora sim com a palavra Felipe Massa. Agora falando de um cara sério que você conhece bem, que é o Hamilton. Assim, o Hamilton surgiu lá, xodó, fenômeno, foi campeão naquele super duelo com você. Aí ele rompeu com o pai, né? Deu uma despirocada, teve até um ano que você e ele bateram umas 5 vezes. Singapura, você foi tirar satisfação com ele no cercadinho e tal. Ele tava meio matusquela, tinha a namorada dele e tal. E agora parece que ele se encontrou, esse é o Hamilton, assim, o cara virou celebridade, um baita de um piloto. Você acompanhou ele um pouco nessas fases. Escreve um pouco desse Hamilton mutante, que outro dia até você deu um jantar no GP do Brasil, ele foi, então acho que vocês têm ali, se não amigos, uma relação boa. Fala um pouquinho sobre ele. Não, o Hamilton, ele é um cara que logicamente, ele mudou muito desde a época que ele corria antes da Fórmula 1. Para falar a verdade, eu conheci ele corria na GP2 e ele corria na equipe do Nicolas Todt, que é o meu empresário. Eu lembro até hoje, teve uma vez que a gente foi... eu tinha ido para Paris, o Nicolas morava lá em Paris e o Hamilton estava, acho que na equipe lá em Paris, que era lá perto de Paris, a equipe que era arte, né? E ele estava lá na equipe e o Nicolas deu uma carona de Paris para Manicure. E aí o Nicolas tinha um Porsche que tinha 4 lugares, mas os 2 banquinhos de trás era bem pequenininho, bem estreitinho, né? E aí, pô, chegou lá, eu vejo o Hamilton falou, não, deixa eu ir na frente porque eu sou maior que você. Eu falei, não, você vai atrás, tá louco? Vai atrás, eu vou na frente. Ah, mas então vamos... Então tá bom, vai. Aí ele foi atrás. Aí ele se espremeu ali, foi atrás. Era umas 2 horas de viagem, 2 horas e meia. Aí a gente foi, chegou uma hora que começou a reclamar, a gente parou no posto pra pôr gasolina. E ele falou, agora eu vou na frente, você vai atrás. Eu falei, não, você vai continuar atrás, cara. Vai na frente nada, vai atrás. Aí ele, porra, aí ele já tava meio dando uma reclamada. Mas ele era um cara diferente, ele era um cara legal, ele era um cara que conversava bastante, ele era um cara, tipo era um cara sempre determinado, era um cara que mostrava que, tipo, quero ir pra Fórmula 1, quero vencer. Ele sempre teve isso a linguagem dele era essa, desde antes da Fórmula 1, né? Ele sempre era um cara muito determinado, né? E mostrava a personalidade forte que ele tinha desde aquele momento, tipo, determinado, né? Com o sucesso, com a vitória, né? E aí, depois, uma relação boa que a gente tinha, conversava às vezes, não era uma amizade, né? Não eram amigos, mas tive várias vezes com ele. Teve uma festa depois da corrida de Monza, quando ele tinha acabado de ser campeão, e teve uma festa numa discoteca lá em Milão, e aí ele veio e curtindo e tal, e aí ele falou, agora eu vou pra Fórmula 1, nós vamos bater roda, vou te dar pau. Falou assim, tipo, ele sempre foi um cara muito determinado, né? E aí eu, porra, legal, vamos sim, tal, não sei o quê, e beleza. Aí ele entrou na Fórmula 1 e tal, começou a mudar um pouco, e aí o tempo foi passando e tal, ele foi sempre distanciando um pouco
dos pilotos. Ele nunca... Você pode ter certeza que... Acho que não deve ter um piloto que ele deve ter uma relação na Fórmula 1. Nenhum, né? Que corre de Fórmula 1. Ele se distanciou, ele foi para o mundo dele, o mundo em Hollywood, um mundo diferente, um mundo de popstar, né? Sempre respeitei ele, porque ele é um piloto excepcional, e ele é um cara que, independente do jeito dele, da mentalidade dele, ele faz coisas boas, né? Então ele tem um coração bom, na minha opinião, né? Passou em algumas fases difíceis. Lembro que ele tem uma fase difícil com a namorada, com o pai. Então, tipo, ele sempre passou por momentos meio difíceis na carreira. Eu não vejo ele um cara feliz, na minha opinião. Não vejo ele um cara feliz. Eu vejo ele um cara que, tipo, lógico que precisa do resultado, precisa, né? Tá aparecendo, precisa tá, né, no mundo dele que ele vive, mas eu não vejo ele um cara 100% feliz, até pelo aquilo que eu é a minha opinião, nada contra, mas eu acho que ele é um cara tipo focado naquilo, mas talvez na vida dele, vida pessoal dele, eu não sei se ele tem uma vida 100% feliz, na minha opinião, entendeu? Em termos de amizades, né, em termos de coisas onde te traz felicidade, na minha opinião, entendeu? Ouvimos Felipe Massa, vice-campeão mundial de Fórmula 1, atualmente na Fórmula E. Valeu, pessoal! A gente volta com outro destaque em breve. Enquanto isso, se inscreva no canal, ative notificações, deixe seu like, construa esse espaço conosco com comentários, sugestões. A gente está de olho em tudo que vocês estão escrevendo ali embaixo. Tchau, tchau!